O presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas nesta quinta-feira antes da sua viagem a Minas Gerais. O chefe do executivo falou sobre a Petrobras e afirmou que não vai interferir na estatal como o PT. Não vou interferir na Petrobras porque o PT já fez no passado. Além da roubalheira da Petrobras, na interferência nos combustíveis, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. 60 vezes a transposição do São Francisco. A gente não vai incorrer no mesmo erro. Você pode ver, estava conversando com gente humilde aqui, não é um teatro, foi aberta a conversa, eu não participo de teatro, tá? Preço de carne, por exemplo, reclamaram, tá lá em cima. A Argentina, há quase um ano, resolveu fazer o quê? Interferir, proibir exportação. O que está acontecendo hoje em dia com a carne argentina? Mais que aumentou, levando-se em conta a inflação, está com desabastecimento também. A solução não é... Na canetada é muito bom, por 3, 4 meses está carne barata, depois falta no mercado. Não vamos incorrer no mesmo erro. Ele também comentou sobre sua ida à Cúpula das Américas e a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eu não vou para lá para sorrir, apertar a mão, nem aparecer em fotografia, eu vou para resolver os assuntos. É isso que nós trabalhamos e eu sou presidente do Brasil. E não como alguns querem que eu acolha aí uma pauta internacional, né, para ficar bem na foto. Isso não vai acontecer por parte do Brasil enquanto for presidente. O chefe do executivo voltou a falar sobre o jogo dentro das 4 linhas e disse estar esgotando tudo para resolver os problemas, além de criticar o ministro Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos esgotando tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Você tem alguma dúvida? Você precisa responder que você é jornalista, né? De que há um abuso de autoridade para comigo? Esse próprio inquérito de fake news não passou pelo Ministério Público. Eu nunca vi um inquérito durar tanto tempo como esse. E quando a gente pensa que vai resolver, complica a situação. O que é o senhor Alexandre de Moraes? Ele quer o confronto? Ele quer uma ruptura? Por que ele ataca tanto a democracia? Porque, por exemplo, você não pode apresentar sugestões para o TSE a convite do próprio TSE. Quando você apresenta sugestões, vem o outro ministro e fala, olha, as Forças Armadas que vão cuidar de eleições. O Barroso vai nos Estados Unidos dar uma palestra como tirar um presidente da República. Daí, em outro momento, ele também diz que ele representa a democracia e eu não. Da minha parte, você não vê ataques. Agora, desconfiar é um direito meu. Estou num país democrático. Porque o senhor Alexandre de Moraes diz que o candidato que, porventura, duvidar da urna eletrônica, terá o registro cassado e preso. Ué, o que ele pensa? Que ele pensa que ele é? Sobre Daniel Silveira, o presidente também falou sobre o que considera abuso contra o parlamentar. O caso Daniel Silveira, deputado bolsonarista. Eu pouco tenho contato com o Daniel. Sabia que é do Rio de Janeiro, cabo da Polícia Militar, tinha suas posições, falou no MTD coisas que eu não gostaria de ouvir dele. Agora, 9 anos de cadeia, iniciando fechado. Cassação de mandato, inelegibilidade de multa, isso é um abuso. Eu não podia, como chefe do executivo, tendo as armas da Constituição na minha frente, deixar de conceder a graça para ele. O chefe do executivo também comentou sobre o pedido de aumento dos servidores públicos e pediu paciência para resolver a questão, além de lembrar que esse é o primeiro governo que tem o teto de gastos. Jair Bolsonaro esteve em Ipatinga e Coronel Fabriciano para cumprir a agenda e foi recebido por uma multidão de adultos e crianças. Além de cumprimentar a população e desfilar em carro aberto, o presidente participou de uma motociata organizada pelos populares dentro da cidade. José Maria Trindade. O presidente tocou em assuntos importantes e quentes, viu? São todos assuntos que estão aqui no forno e, como disse o presidente, têm que ser tratados assim mesmo, de forma aberta, transparente, para evitar o disse-me-disse e as cotoveladas comuns do poder, da corte, do Palácio do Planalto. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro tratou tudo cuidadosamente de forma aberta. Não haverá, nós dissemos aqui, não haverá intervenção nem congelamento de produtos que são geridos pela Petrobras, até porque um decreto do próprio presidente Jair Bolsonaro impede. Isso foi prometido durante a campanha eleitoral.
né? Um regime aberto, uma economia liberal, não admite esse tipo de congelamento. Porém, o governo está atento a esses reajustes e vai sim administrar. Não é congelamento. O congelamento é o que aconteceu na Argentina. A Argentina prejudicou os produtores de carne, proibindo a exportação, fez produtores vender matrizes, diminuir a produção de bovinos e agora arrebentou com o mercado interno e o mercado externo da Argentina não tem carne nem para o mercado interno e nem para exportação. E aí o presidente dizendo o seguinte, não vai congelar preços, mas as informações que eu tenho aqui é de que o governo vai administrar, né? A energia elétrica, todos os preços que são administráveis pelo governo. Isso porque o mercado está aviltrado no momento. O mercado é livre, mas há momentos de desequilíbrios é quando o governo entra e esta fala do presidente é tranquilizadora. Sobre a ida dele à cúpula das Américas, houve uma insistência do governo norte-americano pedindo a presença do Brasil nesta reunião e isto é importante. E o presidente brasileiro, não é o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil eleito democraticamente, vai negociar cara a cara com os americanos e numa situação diferente, autônomo, né? Isso porque já houve pedidos dos norte-americanos aqui para aumento de produção de petróleo em 34% o aumento. Houve também pedido para o aumento da produção de gás, fornecimento de energia elétrica e principalmente comida para o mundo. Ou seja, cada vez mais fica claro que o Brasil está se tornando importante pelo que produz, pelo que é, e não pela falação, pelo faz de conta que existia antigamente, né? Sobre o ministro Alexandre de Moraes, é verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal falam demais em lives, em reuniões, e esta que participou o ministro lá nos Estados Unidos de como tirar um presidente, isso eu entendo que um brasileiro não deveria participar e muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, a tendência do Supremo Tribunal Federal, e não vejo outro caminho, é considerar que o decreto do presidente Jair Bolsonaro é constitucional e total. Ou seja, se não houve nada contra, nenhuma liminar que derrubou, está valendo o decreto. Ainda resta uma dúvida ali sobre a possibilidade de elegibilidade, né? A inelegibilidade. Isso ainda tem dúvida jurídica, eu entendo que não. Não existe um acessório, nunca vai existir um acessório se não existir o principal. Se a pena principal foi extinta pelo decreto do presidente, os acessórios, multas e inelegibilidade também estão extintos. É como você ter um som de carro sem o carro, de que vai adiantar. Então, o acessório é quando existe o principal, né? Servidor público, é importante dizer que trata-se de um momento muito crítico para os cofres públicos. E um reajuste geral, como está sendo estudado no governo, é bem melhor mesmo do que privilegiar uma ou outra categoria nesse momento. Mas certos setores, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal, não estão pleiteando nem mesmo assim um aumento salarial, mas uma recomposição necessária, redefinição de cargos e salários da polícia, né? E gostei dessa viagem, nós estamos vendo aí o presidente sendo recebido muito bem no Vale do Aço, né? Ipatinga e Coronel Fabriciano são municípios importantes do estado de Minas Gerais, ali o Vale do Aço, né? É o caminho de Medina, de Belo Horizonte para Medina, uma região muito importante. Eu recebi notícias aqui de que o presidente foi mesmo muito recebido e está muito bem naquela região. É isso. E você, Guilherme Fiuza? O Zé já fez o panorama completo, só assinalar o ponto que me parece o ponto aí mais sensível e mais expressivo do que disse o presidente, que ele, né, deu a entender que tem a impressão de que ministros do Supremo Tribunal Federal parecem estar apostando na ruptura. Essa impressão não é só do presidente da República, essa impressão é de boa parte da população, que, aliás, tem ido às ruas pacificamente, em grandes manifestações, pedir legalidade e criticar, e transparência e criticar essa postura ostensiva do Supremo, de ministros do Supremo. Esse expediente de colocar o presidente da República no inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, alegando que ele vazou um sigilo que não existia, e dessa maneira
protegendo um problema, um desvio que houve no sistema eleitoral, de uma invasão que precisava ser investigada, que precisava ser esclarecida, e esse esclarecimento é devido ao público. O Supremo e o TSE agindo na direção contrária disso, e ostensivamente, volto a dizer, muito agressivamente, parece mesmo vontade de apostar na ruptura, no conflito, como se queira chamar. Porque, fora isso, Vitor, em concorrência com esses atos estranhos que a sociedade brasileira está estranhando, ela não resolveu, não acordou de mau humor querendo duvidar do Supremo, dos ministros do Supremo. Ela está estranhando essa conduta. E, além disso, existe a discurseira que vem desses ministros. Eles passam a vida palestrando, fazendo lives e atacando esse aí, que é o presidente da República. Isso aí, no futuro, os historiadores não vão nem entender direito o que aconteceu nessa época. É uma postura ostensiva, agressiva, política contra o presidente da República. Frequentemente, esses ministros do Supremo declaram que a democracia está em risco por culpa do governo federal, sem demonstrar, sem demonstrar onde é que isso está, em ações, em fatos. O ministro Barroso chegou aí ao extremo de dizer que há um plano para as Forças Armadas atuarem contra a segurança eleitoral, o que é muito grave, e ficou no ar. Então, é claro que com esse conjunto aí de atitudes políticas, agressivas, provocativas, evidentemente, muita gente, não só o presidente Bolsonaro, tem a impressão de que o Supremo está atuando para levar ou a uma ruptura ou a um conflito, de fato, uma postura equilibrada, isso não é. Essa ideia, para concluir, de que do ministro Alexandre de Moraes, de quem duvidar da urna eletrônica, ele prende e arrebenta ou algo assim, isso aí é muito grave também. Isso aí, mais uma vez, um ministro que também abusa da retórica, já falando de gabinete do ódio, nós vimos o ódio, inclusive, transbordante dele, no meio desse discurso, dizendo que não ficou provado, não, mas que todo mundo sabe. Isso é um ministro da Suprema Corte falando nesses termos. Existe o gabinete do ódio porque todo mundo sabe. Então, é claro que nesses termos, se a referência legal passa a ser o todo mundo sabe, todo mundo pode esperar tudo destes ministros desta corte, que a gente sempre espera, que eles revejam essa sua postura, que eles deem, como referiu o presidente, que eles deem guarida, espaço para as sugestões dos técnicos sobre aprimoramento da segurança eleitoral e parem de fazer política e de tentar estigmatizar todo mundo que queira o aprimoramento desse sistema. Ana Paula Henkel. Eu quero pegar essa fala aí do Fiuza, que ele disse, que o gabinete, que o Alexandre de Moraes disse que todo mundo sabe, o gabinete do ódio, não tem provas, o inquérito super fechado, inclusive para os advogados dos envolvidos, dos citados ali no inquérito, ninguém tem acesso, só o Ser Supremo, os seres supremos, e o gabinete do ódio existe porque todo mundo sabe. Mas é exatamente partindo dessa premissa, Vitor, que o Supremo Tribunal Federal, não digo a instituição, mas essa Constituição aí, essa composição dos ministros, é assim que eles aplicam a nossa Constituição. Não, as leis são assim porque eu quero. Mas onde, senhor ministro, excelência, grande senhor de todas as cortes supremas, onde na nossa Constituição está escrito isso? Eu estou falando que é assim e acabou. Mesma coisa para as urnas eletrônicas. Mas olha, nós temos dúvidas em relação à transparência, ao próprio artigo 37 da nossa Constituição. Ele não é respeitado na contagem que diz que tem que ser sob escrutínio público. Como vamos fazer essa auditoria sob escrutínio público se o voto ele fica no ar? Se ele sai da urna, fica no ar, vai para o software, ninguém sabe como ele saiu, como ele entrou. Não, mas vocês não podem perguntar
porque eu estou dizendo que as urnas eletrônicas são confiáveis e acabou o debate. É assim que eles acham que eles vão conseguir aí o respeito que eles merecem dentro de uma instituição que, sim, merece o nosso respeito, mas não com essa comissão aí, né? Aliás, comissão, eles formaram uma tal comissão da transparência eleitoral que tem tudo menos transparência. Documentos sob sigilo, relatórios sob sigilo, nenhuma transparência, perguntas da sociedade que não foram respondidas, perguntas das Forças Armadas que foram respondidas, houve recomendação de melhorias no nosso sistema, mas eles não querem deixar o público saber. Ou seja, cada dia, né, fica mais claro que hoje o nosso grande entrave no Brasil é essa insegurança jurídica trazida pelo Supremo Tribunal Federal, e não apenas a insegurança jurídica, Vitor, mas também essa empáfia, né? Eles se colocam num pedestal e, como eu falei ontem, de maneira até exaustiva, esse nojo, esse nenhum apreço pelo povo estar querendo falar de política, querendo entender, querendo participar, como qualquer democracia saudável pede que seja assim. E desconfiar das urnas é um direito nosso, é um direito meu, seu, nosso. Nós estamos numa democracia, nós temos liberdade de expressão, de questionar. E aí o presidente Bolsonaro dizer que o Alexandre de Moraes ele é parcial, isso é uma bondade, né? O presidente ele foi muito educado e caridoso, porque parcial sou eu assistindo o jogo de futebol Cruzeiro e Atlético, né? Eu como cruzeirense, aí eu sou parcial. Alexandre de Moraes é um ser inconstitucional, uma caneta tirânica inconstitucional que casou com medidas draconianas e um absoluto desrespeito pela nossa Constituição. Então, para finalizar, Vitor, mais uma vez, não estaríamos falando desses seres iluminados e ungidos da nossa Corte Suprema e suas inconstitucionalidades se o senhor Rodrigo Pacheco não estivesse fazendo das suas prerrogativas institucionais e constitucionais como presidente do Senado, de colocar em plenário um processo de impeachment de ministros que desrespeitam a nossa Constituição. Não podemos jamais tirar de qualquer debate que venha colocar o nome desses ministros que aplicam essas inconstitucionalidades sem colocar o nome do Rodrigo Pacheco.